Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde aí aos meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários, tutores. Uma boa tarde para vocês, uma ótima segunda-feira para todos nós. Bem-vindos de volta aqui na nossa salinha virtual, aonde a gente conversa sobre casos clínicos, revisão de casos clínicos, assuntos pertinentes, né, que podem estar salvando aí o dia a dia dos pets de vocês. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o caso clínico da Lola. Lola, uma Golden Retriever, né? É um caso assim bem pesado, complexo, né? Uma cadelinha de 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho aí de idade, um caso bastante pesado, complexo, aonde a tutora em alguns momentos teve vontade de desistir porque o negócio foi muito pesado. Eu estava acompanhando ela, né, durante a minha estadia no Brasil, voltei ontem à noite para os Estados Unidos, mas olha, vou falar uma coisa para vocês, foi um pesadelo, gente, foi um pesadelo terrível, mas não deixei de segurar a patinha da Lola. Eis aqui a nossa modelo, né, do vídeo de hoje, Lola, uma Golden Retriever de 1 ano e 7 meses de idade. A tutora veio para mim, né, com a queixa clínica de que a Lola, ela tinha crises horríveis, vários episódios aí de vômitos constantes, diarreias constantes, ora macia, fezes ora macia, ora diarreicas, mucosas, sanguinolentas. Eu vou mostrar aqui um monte de fezes em que ela estava ali durante a crise, desconfortos abdominais, dores de barriga, gases, náuseas. Ela não tinha vontade de comer nada. Sabe o que é nada, gente? Não queria comer nada. Tudo que passava pelo estômago, blé, ela pegava, vomitava de volta, né? E foi fechado o diagnóstico, né, de doença inflamatória intestinal. Não só fechado o diagnóstico, né, biopsada, né, encaminhada para histopatológico, né, para doença inflamatória intestinal, mas a Lola também tem insuficiência renal crônica, tá? Ela tem um cisto renal ali, né, em um dos rins. Ela também tem displasia coxofemoral e ela também tem uma insuficiência cardíaca na tricúspide, né, na válvula do lado direito do coração, né? E em todo esse imbróglio, né, do caso clínico da Lola, ela também teve aí a doença do carrapato, que também foi uma luta para se livrar da doença do carrapato. Ela teve gravidez psicológica também. Então, até agora, o que eu tô falando para vocês é o que a tutora me relatou. Ela estava dentro desse furacão terrível e ela não sabia mais o que fazer. Ela estava totalmente perdida. Ela já tinha passado por 5 profissionais, né, por 2 nutrólogas também, né, mas ela não estava satisfeita com os cardápios que as colegas estavam passando, né? E, gente, é o que eu sempre falo aqui. Quando os colegas forem fazer os cardápios, por favor, façam cardápios fáceis do tutor ir no mercado catar lá o ingrediente que o nutrólogo tá passando. Que às vezes a pessoa vai passar chia, vai passar, sei lá, uma carne lá da Islândia, e aí fica complicado, né, gente? Aí fica muito difícil. O tutor até quer fazer o ideal, entendeu? Mas aí tem alguns colegas, né, só um warning, né? A pessoa passa uns ingredientes assim que, meu Deus do céu, não tem como da pessoa. A pessoa às vezes mora num lugar onde não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Então passa um negócio fácil. Passa um negócio fácil. Entendeu? A dieta que a tutora tinha falado pra mim era uma dieta muito gorda, muito gordurosa, né? Ela me disse que às vezes ela via gordura saindo ali pelo cocô da Lola, gente, né? Um pâncreas que já tá detonado, um intestino que já tá detonado. Aí não dá. E durante toda a nossa conversa, né, falei para ela qual a estratégia que eu iria usar. Claramente iria fazer a modulação intestinal, o protocolo 4R, né, principalmente uma paciente como essa que tem doença inflamatória intestinal, que esse intestino, duodeno, né, cólon, pâncreas ali, eles estão pedindo ajuda, estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém me socorre aqui que eu não tô aguentando. Né? Então, claramente, eu iria fazer o protocolo 4R, expliquei para ela o protocolo 4R, expliquei para ela o Leaky Gut Progression, que eu sempre falo aqui para vocês e que vou repetir, tá? Aquele esgoto entrando, tudo, toxina, bactéria, resto de comida, drogas, né? Algumas drogas ali que... Então, eu mostrei
tudo para ela, o que estava acontecendo, vou mostrar aqui para vocês também tudo que estava acontecendo e qual seria a minha estratégia. Agora eu vou mostrar para vocês todas as fezes da Lola, gente. Olhem essas fezes aqui, pessoal. Tem de todos os tipos, de todos os gostos, de todas as cores, de todas as estruturas, como vocês estão vendo. Como não posso me meter no que a colega está falando, então eu sugeri, né, o meu protocolo, né, sugeri uma ideia, né, para que a tutora conversasse com essa colega presencial. Ela já estava lá no soro, isso já é de bastante ajuda, então, né, reorganizei aí um protocolozinho, pedi para a tutora falar com a colega, e aí seguimos. Mas era isso aqui, é nessa crise aqui que a Lola estava com essas fezes. Agora eu vou mostrar para vocês como que deveria ser o intestino da Lola, mas que não era. Hoje ele já tá bonzinho, normal, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é como ele deveria ser se ela não tivesse a doença inflamatória intestinal, tá? E como ele ficou durante a crise. Um intestino feio, inchado, demasiado, né? Vasos capilares ali intestinais estourando, por isso as fezes sanguinolentas, por isso o muco saindo ali, porque perde-se as velocidades por causa da inflamação. Não tem mais as velocidades, que também vou mostrar adiante para vocês. O colo de cães e gatos são divididos em algumas partes: seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, reto e ânus. Os músculos da parede do colo se contraem em um ritmo empurrando o conteúdo intestinal em direção ao reto. Essa contração chama-se peristaltismo. Ao mesmo tempo que o intestino se contrai, o cólon absorve água e nutrientes do bolo alimentar que o intestino delgado deixou passar. E o que sobra é chamado de fezes, que ficam ali no reto e depois são expelidas através do ânus. Na colite, gente, as contrações são anormais, elas são muito rápidas, fazendo com que não dê tempo desse cólon absorver água e nutrientes necessários. Logo, o bolo alimentar continua com água e nutrientes, levando as fezes a ficarem pastosas e diarreicas. Com essa inflamação, haverá um espessamento do tecido, inchaço e, dependendo da gravidade, feridas. Viram aí, né, pessoal? Então, como que um cocô fica normal desse? Não tem como, porque as próprias células de defesa do animal estão atacando as células intestinais, os enterócitos. Então fica muito complicado. É por isso que a gente faz o tratamento com corticoides. Há protocolos e protocolos, tá, pessoal? Converse com o seu médico. É por isso que a gente faz o tratamento com corticoides, para ver se essas próprias células de defesa parem de atacar, né, o próprio intestino. Então não tem como o intestino formar aquele bolo bonito, né, aquele cocô, aquelas fezes bonitas, aquele cocô firme, durinho, do jeito que a gente gosta. Por quê? Porque tá tudo inflamado, é demasiado, tá estourando o vaso, por isso que sai sangue, por isso que sai diarreia, por isso que sai pastoso. Aí não tem como o cocô ficar bonito. Não tem como, tá? Então, era assim que estava, né, o trato gastrointestinal da nossa querida Lolinha, tá, pessoal? E a saga foi grande, a saga foi pesada. Uma hora o cocô tava bom, uma outra hora parece que o cocô queria desandar de novo. Os vômitos, né? Poxa, doutora, 48 horas sem vomitar. Depois vomitava de novo, aí desandava tudo de novo. Gente, olha, foi o ó. Foi o ó. É claro que o tutor vendo tudo isso, né, ele fazendo de tudo que tá ali no alcance dele e tudo dando quase errado, né, é claro que vai ter um momento que ele vai, eu vou perder, eu acho que eu vou desistir, eu vou perder, eu não aguento ver ela assim, ela sofre, às vezes até o animal quer comer, mas aí ele sabe que ele vai doer a barriga, então ele se recusa a comer. Gente, é uma confusão de sentimentos, né, o contexto, a família, a situação. Dá vontade de, sei lá, correr pelado, sair gritando, entendeu? É assim que é o contexto, né, da crise do paciente que tem doença inflamatória intestinal. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, microscopicamente, o que estava acontecendo. Vou mostrar o normal primeiro e depois a doença, tá? Como é que microscopicamente esse intestino doente, microscopicamente, tá, pessoal? Então eu vou mostrar como microscopicamente o intestino da Lola deveria ser e deveria fazer, tá? E logo em seguida vou mostrar para vocês como que estava, né, o intestino da Lola microscopicamente. Não estava mais
conseguindo fazer o que era para ser feito. Tava todo aquele esgoto, sabe aquele esgoto caindo ali dentro, né, do intestino? Era desse jeito que o intestino da Lula tava, né? E como ela é uma cadelinha que estava bastante doente, que estava na crise, a reconstrução dos enterócitos, das vilosidades, da barreira intestinal, do muco com imunoglobulinas, né? Como ela não estava conseguindo fazer nada disso, nós, nutrólogos, daqui do lado de fora, nós fazemos isso por ela. Cada vez que o animal dá uma bocada na alimentação, ela também é acompanhada por micro-organismos que entrarão em contato com a mucosa do trato gastrointestinal. Porém, a maioria já é destruída pelo ácido estomacal, e a minoria que conseguiu sobreviver entra em contato com a mucosa mais interna do intestino. A superfície intestinal é coberta de vilosidades, cuja sua primeira função é absorver nutrientes. Além desta função, as vilosidades do intestino também abrigam a maior população de células imunes. É o que eu sempre falo para vocês: se o intestino não estiver bem, o sistema também não estará bem. Essas células imunes são espalhadas pela mucosa intestinal. São as placas de Peyer. Essas placas são ricas em tecidos linfóides, os que a tornam local-chave para coordenar respostas imunes contra patógenos, além de promover tolerância a micróbios inofensivos e a partículas de alimentos indesejáveis também. Ou seja, como nossos pets sempre estão comendo uma besteira ou outra, ou a dieta de rotina não é tão boa assim, essas placas meio que vão deixar passar, porém serão cuidadas depois. Cada vilo desse tem uma rede de vasos sanguíneos para transportar todos os nutrientes vindos da alimentação para o corpo inteiro. Outra coisa que eu sempre falo para vocês aqui é que o intestino é uma porteira, tudo passa por ele. Passando tudo por ele, tudo se espalhará pelo corpo todo. Vasos linfáticos, tanto das placas de Peyer quanto dos vilos, desembocam nos linfonodos mesentérios para a drenagem linfática daquilo que o animal come. Nos vilos, existe uma camada que os reveste por dentro chamada de lâmina própria. E na base dos vilos temos as criptas, as quais abrigam células-tronco que renovam o epitélio. E, finalmente, o epitélio e seu espesso muco sobreposto formam uma importante barreira contra a invasão de micróbios. Nas placas de Peyer são encontradas células imunes como linfócito T e B, macrófagos e células dendríticas. As placas de Peyer vão coletar antígenos que venham de bactérias e da alimentação do pet. Para agilizar esse processo, a camada mais fina da placa é composta pelas células fagocíticas M, que irão transportar bactérias ou antígenos que vêm da comida para dentro da placa, onde os macrófagos irão destruí-los. Ao mesmo tempo, essas células dendríticas vão estender seus dendritos, ou seja, seus bracinhos bem fininhos, entre as células para catar antígenos também, para depois serem apresentados para os linfócitos. À medida que as células dendríticas vão catando esses antígenos, também vai havendo uma reação anti-inflamatória ativando o sistema de tolerância. As células dendríticas levam o que elas cataram para a zona de linfócitos T. Chegando lá, as células dendríticas convertem os linfócitos T em células imunomoduladoras chamadas de T-regulatórias ou Tregs. Os pacientes que têm problemas de doença inflamatória intestinal, é bem provável que tenham um defeito nesta conversão das células T. Por isso, os corticoides como tratamento. Então, essas células Tregs que saíram das placas de Peyer vão migrar para os vilos, logo ali do ladinho, e lá vão secretar interleucinas 10, exercendo uma ação supressora dentro do vilo, prevenindo inflamações desnecessárias. Logo, mesmo o animal comendo uma coisa ou outra que não presta, ou se a dieta dele não é tão boa assim, o corpo está cuidando, compensando desse jeito que vocês acabaram de ver e tá tudo bem, tá bom? Tudo isso que vocês acabaram de ver acontece com pets imunocompetentes. Quando os animais de vocês adoecem, ocorre um colapso em todo esse processo perfeito de equilíbrio do sistema imune do intestino. A barreira intestinal se quebra e tudo começa a entrar sem freio nenhum, deixando esse intestino inflamado, vulnerável e fraco. As barreiras que protegem o intestino, como as barreiras químicas, mecânicas e microbianas, as quais são as bactérias boas, serão destruídas.
Esse é o Leaky Gut Progression, que eu tanto falo para vocês. As bactérias, antígenos, toxinas, lixo do corpo vão entrar em contato direto com o intestino. As células de defesa vão começar a trabalhar como loucas. Células de defesa entram em ação. Células dendríticas começam a liberar fatores pró-inflamatórios. Células T secretam suas próprias moléculas inflamatórias, como o FNT-alfa, fator de necrose tumoral, entre outras moléculas pró-inflamatórias também. Como o negócio está muito feio, os neutrófilos são recrutados para ajudar na destruição de bactérias que estão entrando como loucas no intestino. Ele destrói essas bactérias, se autodestruindo depois, deixando para trás enzimas saturantes de DNA, chamada de armadilha extracelular dos neutrófilos, ao qual tem a finalidade de conter e destruir bactérias, porém causa alguns danos nos tecidos adjacentes. Depois de toda essa guerra, onde houveram mortos e feridos, os macrófagos limpam o campo de batalha e, enfim, a paz começa a reinar novamente. A integridade do epitélio é restaurada através da substituição de células danificadas por células novas e saudáveis. Então, viu aí, minha gente? É isso que acontece microscopicamente. O Leaky Gut Progression, que eu falo pra vocês, que eu falo aqui dia sim, dia também, né? Não só pacientes que têm doença inflamatória intestinal, mas aqui eu pego pacientes que têm hepatopatias, né? Problemas de pâncreas, problemas com insuficiência renal. A Lola tem insuficiência renal, então ela tem várias comorbidades ali que detonam o intestino. Então é por isso que, se a gente tá vendo que tem um monte de doença metendo pé na porta, né, com relação à saúde da Lola, eu vou com tanque de guerra, amor, entendeu? Eu não vou com flores, eu não vou sentar com um terrorista e, oi, tudo bom, querido, vamos tomar um chá? Eu não vou fazer isso, eu vou meter o pé na porta igual, entendeu? E não só o meu trabalho, mas o trabalho da tutora, que foi assim, perfeito, espetacular, né, mas também com os meus colegas presenciais, né, que foram ali muito solícitos, né, é o que eu sempre falo pra vocês aqui. Tem que trabalhar com coleguinha. Tem que trabalhar com coleguinha. Senão, não dá certo. Tá? Então, coloquem isso na mente de vocês. Doutora, eu quero fazer alimentação natural. Já avisa pro colega presencial que vai ter que trabalhar com a coleguinha aqui. Entendeu? Pra poder dar certo. Tá? E aí, gente, tempo vai, tempo vem, tempo foi passando, a gente foi tentando, fomos insistindo, não desistindo, né? Chegou o momento ali, meu Deus, e agora? Mas aí as coisas estavam se encaminhando, e aí eu vou mostrar pra vocês a primeira, acho que era banana, a primeira bananinha que a Lola foi ali, comeu, aí a tutora, meu Deus, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, eu não sei se eu fico feliz, eu não sei se eu fico... Esse é o sentimento de quem tem um pet com doença inflamatória intestinal. Você não sabe o que você sente. E aí, gente, depois de um vídeo desse, a gente, meu Deus, e agora? Ela comeu, doutor, e aí vomitou? Não, até agora não, né? Aí fica naquela, será que vomita, será que não vomita, né? E a gente toda hora, a gente com nervoso dentro do coração, ô Jesus amado, né? E aí, é claro, formulei a dieta dela, né? Formular a dieta para uma paciente como a Lola não foi fácil, gente, não foi fácil formular a dieta para ela, né? Já que ela tem aí insuficiência renal, cistos renais em cada um dos rins, ela tem a displasia coxofemoral, ela tem a cardiopatia, né? Ela tem cardiopatia, ela tem uma deficiênciazinha ali, né? Bastante discreta, né? Na válvula tricúspide, né? Eu falei, cara, como que eu vou fazer um cardápio para uma paciente como essa que tem 3, 4 doenças diferentes? Mas eu consegui fazer, gente. Pensa, meu Deus, que foi cálculo. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Acho que um pouquinho antes da gente terminar os nossos 10 dias, né, com a tutora, muito querida, gente, muito querida. Pensa numa tutora responsável, gente.
Eu fico até emocionada. Quem me dera se todos os que aparecem por aqui fossem, né, como essa tutora, né? Até acabar os nossos dias, ela ainda tava, doutora, eu acho que eu consigo sozinha. Ou na nossa conversa eu falei, não, vamos esperar, eu acho que tu consegue sozinha, vamos ver, qualquer coisa a gente renova os 10 dias. Mas eu acho que tu consegue sozinha, ela conseguiu ir sozinha, né? Fiz o cardápio da Bonita, fiz o cardápio dela, gente, e olha só que fofura. Como a Lola gostou, né, da dietinha dela. E olha, gente, que não tinha nem chegado o protocolo 4R ainda, né, a modulação intestinal, não tinha chegado ainda. Mas ela tava comendo, né, a tutora não tava forçando muito ali, em grandes quantidades, com medo de ela vomitar, né, diminuir quantidades, porém aumentando a frequência, né, pra ver até quanto ela consegue comer, porque a gente não queria também estourar o estômago dela, né? Eu fico muito feliz porque os meus colegas conseguiram ali sanar a crise e juntamente com a alimentação natural, ali ela comendo, a equipe inteira, né, conseguiu tirar a nossa querida Lola aí da crise, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a dietinha dela, como que ela gostou da dietinha dela. Agora sim ela já está no protocolo 4R, né? Demorou um pouco para chegar, se eu não me engano, demorou uns 7 dias, 10 dias. Eu sei que demorou muito para chegar o protocolo 4R, né? Mas só na alimentação, gente, ela já estava, né, comendo bastante. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, dá gosto de ver, dá gosto de ver. É claro que a gente vai ficar monitorando essa Bonita, já que ela tem outras comorbidades. Viram aí, pessoal? Ai, gente, não tava ficando rindo sozinha, assim, sabe? Eu me peguei algumas vezes, depois que eu conversei com essa tutora, né? Doutora, ela mandando esses vídeos, né? Às vezes eu tava, sei lá onde que eu tava, no hospital, eu tava no mercado, não sei, não lembro. Ficava rindo sozinha, gente. O pessoal me olhando. Essa mulher é louca. Oh, Jesus, Deus é muito bom. Olha, Deus é muito bom com a gente. Deus é muito bom com a gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa vitória, né? Uma vitória momentânea, mas que não deixa de ser uma vitória, já que ela tem outras comorbidades, mas seguimos, né, aí com fé de que tudo vai dar certo, que a gente vai estabilizar e ela vai ter uma ótima qualidade de vida, né, gente? Mas olha isso aqui, gente, olha esse prato aqui, ó, limpo. Olha essa carinha, que fofinha, que coisa mais gostosa do mundo. Só que em um pequeno momento tivemos um outro sustinho, né? Saiu esse cocôzinho aqui verde, né? Vocês estão vendo que o cocô da Lola tem várias cores, né, gente? Porque a gente sabe que não só todo o trato gastrointestinal estava inflamado, se recuperando, convalescente, né? Mas tem ali a parte do duodeno, ali que fica na curvatura do duodeno fica o pâncreas, né? E os ductos que desembocam ali do fígado vai pro pâncreas, né? Duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Tá todo mundo junto e misturado, ligado ali, né? Então vai ter uma hora que o cocô vai sair verde, vai sair amarelo, vai sair laranja, vai sair marrom, vai sair vermelho, vai sair, porque tá todo mundo junto e misturado. E nesse momento aqui, vocês estão vendo um cocô verde junto com um pedaço de cenoura, né? Então eu falei pra ela, picota mais essa cenoura aí, bota mais, né, picotadinho, para poder pegar e passar reto isso aí. E ainda não tinha chegado os elementos do protocolo 4R. E aí eu peguei e falei pra ela, assim que chegar me avisa, né? Ela foi introduzindo os elementos do protocolo 4R de uma maneira muito devagarzinho, né? Como a gente sabe que o intestino, o estômago da Lola é muito sensível, ela tinha acabado de sair de uma crise fortíssima, né? A gente já não ia jogar os 5 elementos ali do protocolo 4R, então foi tudo muito devagarzinho, né? E aí foi chegando o Pancrezyme, Captor, né? Entre outros elementos ali do protocolo 4R, ela foi introduzindo devagarzinho, né? E graças a Deus, gente, olha só, gente, esse cocô saiu lindo desse jeito.
Cocô dela hoje, neste momento, o cocô dela tá bem, tá perfeito, ela tá ótima, né? Falei com a tutora hoje ainda, né? Ela já fez uma sapequice hoje, né? Aí a tutora, meu Deus, vai tudo de novo, né? Voltou a ser o Golden que a gente sempre quer, né? Queria ver, né? Destruindo tudo, comendo coisa que não pode. Nesse momento que estamos, o cocô vai ficar assim perfeito para sempre? A gente tá sentindo o corpo da Lola ainda, tá? A gente tá naquela fase de sentir o que ela vai falar pra gente, entendeu? Com relação às fezes, com relação a vômito, com relação à fome, com relação ao que ela quer comer, né? Porque tem paciente que tá ali no frango, tá ali no peixinho, tá ali no fígado, mas depois não quer mais nada disso, gente. Eu quero outra coisa, entendeu? Eu quero um outro tipo de proteína, eu não quero mais chuchu, eu não quero, acho tudo uma porcaria, eu não quero mais, entendeu? Então a gente tá sentindo a Lola ainda. Por enquanto, tá tudo bem, né? Conversei com a tutora aqui, ela tá bem, né? O cocô vai ser perfeito para sempre? Não sabemos ainda, porque a gente tem que acertar. A gente tá sentindo o corpo da Lola para poder acertar e aí sim olhar no olho da tutora e dizer, olha, é aqui que a gente fica estável, então é aqui que a gente vai parar. Então a gente tá sentindo a Lola ainda, né? Então eu acho assim que tem coisas que é o tempo que vai falar pra gente. Mas eu acredito que nós, né, abaixo de Deus, tivemos sucesso, né? Retiramos a Lola da crise. Acredito que a tutora ainda está introduzindo o protocolo 4R bastante devagar, porque depois de todo esse pesadelo, a gente fica ali pisando em ovos mesmo, né, com a Lola. Vocês estão vendo aqui, né, a carinha dela, a comidinha que ela gostou tanto, todas essas fezes aqui horrendas há um mês atrás, né, e agora a gente já vê um cocô bem melhor, né, se vai ficar consistente desse jeitinho, vamos sentindo, a gente tá ainda, né, monitorando, daqui a um mês, 2 meses, a gente vai conversar de novo, vou saber tudo que tá acontecendo, mas nesse momento eu acredito que a tutora, ela tá em paz e aproveitando o Golden, né, que ela tanto queria ver. E a gente também não pode deixar de lembrar, pessoal, que a paciência, ela é uma amiga nesses casos, tá? Eu sei que é frustrante, dá vontade de desistir, mas precisa-se de paciência. Olha, eu atendi a Lola, né, no final de abril, a gente foi ter um resultado satisfatório, né, dando uma boa qualidade de vida para ela. Eu acredito que depois de uns 10 dias, 12 dias, né, já tinha até passado, né, do tempo ali ao qual eu estava junto com a tutora, né, e ela conseguiu sozinha e as coisas se normalizaram, né? Conversei com ela ainda há pouco. Então precisa-se de paciência, pessoal. Tem que ter paciência e o tempo, né? O tempo também é nosso amigo, é ele que vai ditar as coisas, tá? Pra gente poder do lado de cá, né, fazer o que deve ser feito. Um beijo pra vocês. Quero agradecer também, não posso deixar de agradecer pela tutora ter me autorizado a colocar o caso clínico da Lola aqui. Muito obrigada, tutora, muito obrigada de verdade. Com certeza a Lola vai salvar muitos animais, muitos tutores vão saber questionar, perguntar, conversar, dialogar, né, Miguel? Né, dialogar. Muito obrigada de verdade e a gente se vê numa próxima. Para quem quiser também saber se gatos têm doença inflamatória intestinal, tem um caso lá no canal da nossa querida Nina, né, que graças a Deus está muito bem até hoje, viu, gente? Gato também tem doença inflamatória intestinal. Eu tenho um outro paciente que tem, o nosso querido Júnior, né? E aqui mais uma vez um caso de doença inflamatória intestinal, né, que a gente conseguiu dar uma boa qualidade de vida para essa paciente e que também vai lá pro canal.